Estamos aqui na companhia da atriz Ítala Nandi. Prazer tê-la aqui no Divã Cultural. Muito obrigada. E numa temporada que o público está sendo privilegiado com seu primeiro solo, que a gente poderia chamar até de um documentário cênico, né? Sim. Que você realiza. Com Queria certeza. que você falasse um pouco desse projeto Paixão Viva, que nasceu ainda na pandemia, na época da pandemia. Conta um pouquinho essa história pra gente. É que, como eu conheci o Evaldo, e ele é um diretor cinematográfico muito bom, ele tinha feito um documentário comigo acho que foi para o Canal Brasil, e aí surgiu essa ideia. Eu já conhecia o Evaldo lá de Curitiba, quando eu fiz a administração da escola, que eu criei a Escola Superior Sul-Americana de Cinema e Televisão para o governo do Requião, meu amigo, que a gente estudou juntos quando éramos jovens, temos a mesma idade. E aí conheci e surgiu essa ideia primeiro com um documentário curto que iniciou, e depois o Evaldo entusiasmado com essa ideia de fazer esse documento. Eu gostei, fizemos no Rio Grande do Sul, que foi super legal, fizemos 4, 5 cidades, Porto Alegre, o Teatro Municipal 2 vezes, e aí ficou parado, porque eu fiz outros filmes, fiz outras coisas, fiz o filme da Ana Mui Laerte, o Clube das Mulheres de Negócios. Nesse meio, durante a pandemia, eu fiz 3 filmes. O cinema brasileiro não ficou parado durante esse período. Aí fiz o Clube das Mulheres de Negócios, da Ana, fiz o Malês do Pitanga, lá na Bahia, o da Ana em São Paulo, e aí a Universidade lá, Federal da Bahia me convidou para dar, porque eu sou doutora em artes cênicas, então eu posso dar aulas, e eu dava na graduação e pós-graduação, fiquei dando aulas, e conheci o Gil Vicente Tavares, que me convidou para fazer uma peça linda do Di Reimat, A Visita da Velha Senhora, que foi muito incrível, realmente uma bela produção, com cenografia do Zé Dias, que é excelente cenógrafo. E com isso surgiu a ideia de fazer aqui no Rio, achei interessante, e recomeçamos o que tínhamos feito lá em Porto Alegre, mas muito diverso, porque adaptado para esse teatro aqui. Sim. Porque lá no Rio Grande nós fizemos só em palcos italianos. Então é muito diferente do que a gente fez aqui. Eu gosto da ideia, me favorece a ideia de ter um público perto. É bom isso. Gosto disso. Mas também, como eu não preciso de microfone para expandir a minha voz, eu também me dou muito bem com o palco italiano e grande, não tem problema. Mas nos dois ambientes você se sente muito bem. Me sinto bem, tudo bem. E é isso. O que mais você quer saber? Gostaria de saber também, acho que nessa experiência, desse solo, você deve se referir aos grandes momentos que você atravessou, que marcaram a história da dramaturgia brasileira, tanto no cinema, na telenovela, no teatro. E você, junto com Zé Celso, Martinez Correia e Renato Borg, né, vocês são figuras emblemáticas do nosso teatro, com o Teatro Oficina. Você, inclusive, publicou um livro muito interessante falando sobre o Teatro Oficina. Sobre os 10 anos. Onde a arte não dormia. Isso mesmo. Esse tempo, eu fiquei 9 anos na Oficina, com essa experiência maravilhosa de um diretor genial, como o Zé Celso, onde, claro, eu cheguei lá com 20 anos e com 30 praticamente eu saí, fui cuidar um pouco mais da minha vida. Então, essa vivência no Oficina com o Renato, com o Fernando Peixoto, que era meu marido, companheiro, eu convivi com pessoas muito cultas, muito inteligentes, muito criativas. Todos no Oficina eram muito ativos em criatividade. E claro que
que eu aprendi com eles, né? Também crescendo, eu fui podendo dar ideias, a gente escolhia sempre juntos. Havia uma troca criativa. Muito forte, muito forte. Muito boa, muito irmanada, na verdade. O que fez esse grupo, que era um grupo permanente, permanecer tanto tempo. Porque tinha essa harmonia, não é? E isso fez muito bem para o Oficina, tanto que ele está ali até hoje, né? Tudo bem, o Zé Celso foi para os braços do senhor Dionísio. Ele como um bom dionisíaco que era. Então, quer dizer, a Oficina está ali. É um grupo permanente que está há mais tempo que eu acredito do Brasil. Sim. Eu não acredito que tenha outro com tanta duração. E é isso. Depois eu parti mais para o cinema. Eu fiquei a década de 70 toda, quando eu saí da Oficina, eu fiquei toda a década de 70 só fazendo filme. E você teve uma sequência de trabalhos, inclusive laureados com indicações a prêmios, né? Se eu não me engano, o Urso de Prata, você foi indicado ao Urso de Prata por um filme Sagarana. Aí, um ano depois, aquele filme do Jabor, o Pindorama. E em 75, depois, você recebe um prêmio de melhor atriz, né, por Guerra Conjugal. Quer dizer, como é que foi isso, essa sequência assim? Foi esses 3 filmes que, na verdade, marcam muito a história da cinematografia brasileira. Eles foram todos feitos no mesmo ano, em 1970. Sim, sim. Aí eu fiquei esse ano todo trabalhando só em cinema. Certo. E aí eles se expandiram, esses filmes. Aí foi para Veneza, foi para Veneza também, foi para Cannes, foi para Berlim. Esses filmes foram muito emblemáticos, né? Mas também os diretores eram maravilhosos, né? Eu só, do cinema novo, eu só não trabalhei com o Glauber, mas éramos grandes amigos, e não trabalhei com o Nelson Pereira. Os outros Bambambam eu trabalhei todos. Rui Guerra, Joaquim Pedro de Andrade. Pedro, esses dois, ia fazer o último dele. Inclusive o Guerra Conjugal é do Joaquim. Sim. Pedro. Joaquim Pedro. Que diretor admirável. O Homem do Pau Brasil. O Homem do Pau Brasil. O Joaquim ele estudava muito interpretação, ele era um super diretor. Quer dizer, é uma trajetória artística riquíssima, porque foram mais de 20 peças, mais de 20 telenovelas, mais de 30... Não, mais de 20... 37 filmes. 37 filmes, né? E menos teatro, e novelas poucas, mas marcantes. Né? Que Rei Sou Eu. Que Rei Sou Eu, Direito de Amar. Pantanal. Mutantes. Mutantes. Do Tiago Santiago. Eu fiz essas 4 novelas que foram muito fortes, né? Foi. Todas elas. E assim, mas como eu sou produtora, então eu estou sempre também produzindo minhas coisas, né? E esse último trabalho que eu fiz em Salvador foi maravilhoso. Essa peça do Di Reimat, A Visita da Velha Senhora, com direção desse diretor admirável, Gil Vicente Tavares. Ali também foi uma bela experiência. Montamos em 2 meses uma peça dificílima, um personagem barra pesada. Essa peça é pouco feita no Brasil. Aqui no Rio quem fez foi a Tônia, em São Paulo quem fez foi a Cacilda. Recentemente teve uma montagem também que eu sei, mas não me lembro de quem, mas é uma peça que é preciso fôlego para fazer, porque não é fácil. Mas é muito atual, apesar dela ter sido escrita em 1953 pelo Di Reimat, ela é muito atual. É uma peça de um autor visionário, como eu diria, que é o caso do Oswaldo de Andrade. E você ainda tem tempo para a formação de atores com o Espaço Nandi, né? Sim. Então, foi a partir da minha experiência na universidade, o Paulo Alonso, que é o reitor, atualmente reitor
da Santa Úrsula. Sim. Ele era o reitor, vice-reitor lá da universidade. Ficamos muito amigos e ele conseguiu, achou que eu tinha que fazer o Notório Saber, ele encaminhou tudo para a Unirio e aí conseguimos fazer. Não é a universidade, a Unirio. E aí consegui obter esse doutorado, o que me permitiu, depois da experiência que eu tive na universidade, que fiquei 8 anos como reitora da área de interpretação, e isso me permitiu me deu a vontade de sempre passar o que eu aprendi. Uhum. Como eu tive essa graça de Deus de ter trabalhado com diretores e em trabalhos tão importantes e fortes e profundos, eu achei que não seria justo eu não passar isso adiante. Uhum. Então foi lindo poder fazer a escola, que quem administra é meu filho, o Juliano Trinity Nandi Faria, e assim a gente tem a escola em vigência lá na Estrada dos Bandeirantes. Espaço Nandi. Espaço Nandi. E a experiência como escritora, né? Teve também o livro Milagres, que você publicou, e o texto dessa peça é escrito a 4 mãos com o Evaldo, né? Dessa peça, Paixão Viva. Sim. Como fica esse lado da autora também na sua vida? Então, esse ano você está comemorando 65 anos de uma trajetória múltipla. Na verdade, eu queria mesmo, quando eu era mais jovem, ser escritora. Eu não tinha vontade de ser atriz. Ou ser atriz foi um acaso sempre. E o meu desejo era ser escritora. Inicialmente? Era. Tanto que eu escrevia para o jornal da escola. Então eu tenho poemas editados pela escola. Eu gostava de fazer poesia, contos. Eu sempre fui apaixonada por contos. Mas eu tenho um romance que é... o romance que foi o mais difícil de eu escrever, porque eu tenho 4 livros. Agora, hoje, a minha neta está lançando na Bienal o nosso 5º livro, que escrevemos juntas. Sofia Nandi, a ideia dela, e eu desenvolvi a ideia dela. A Menina e o Manjericão, que é um infanto-juvenil, e que também é muito lindo. E tem esse o romance. Bom, tem o Milagres, que são contos. Sim. Aí temos o filme, o livro, o romance, que demorei muito para fazer, fiquei assim 10 anos. Romance é muito difícil. Aquele trabalho de carpintaria Meu Deus, artística. Romance é muito difícil. E tenho 2 livros técnicos, que é Teatro, Começo Até, que é um livro técnico, que eu escrevi para professores que queiram, talvez, fazer alguma mise-en-scène com o elenco, com os atores, pode usar esse livro. E Milagres e o romance, que é muito bonito, que dá um belo filme. Que beleza. E a trajetória aqui está sendo linda desse teu espetáculo solo aqui no Teatro Poeirinha, que fica agora até o final agora, 2 semanas até 29 mais. de junho, de né? junho. Então, para encerrar essa entrevista, que eu agradeço muito a honra de tê-la aqui, convidar os amigos do Divã Cultural para assistir. Então, por favor, Divã Cultural, venham, a gente fica só até final de junho, e eu estou esperando vocês, venham se divertir, porque é um documento, mas é um documento muito divertido, e dá para brincar. Venham, aguardo vocês. Obrigada. Muito obrigado. Sucesso e parabéns pela trajetória, 65 anos de carreira. Muito obrigada.